data, o Senado também chegou a questão de doação, mas está num momento ainda de muito aperto financeiro, então o que vocês souberem, tá? Divulguem, compartilhem nas redes sociais. Todo mundo aqui segue o Instagram do Senado? Ou o Facebook? O pessoal segue? Ou tem rede social? Tem, gente? Rede social? Não tem Facebook? Vocês estão seguindo? Já não tem tudo. E já estão no celular. Qual é? O projeto do PFNASE. É só botar, o projeto do PFNASE vai aparecer. E aí sigam, tá, gente? Porque aí a nossa direção sempre está lá divulgando essas postagens, aí compartilha, tá? Compartilha as coisas que nós estamos fazendo, isso dá uma forma de ter visibilidade. E aí vocês conseguem doadores, porque hoje só se mantém com doação física. Só que está muito difícil, tá? Então, assim, toda ajuda é muito bem-vinda, tá? Estou sobre o Outubro Rosa. Todo mundo sabe o que vai acompanhar o Outubro Rosa? Sabe, né? O que é o Outubro Rosa? Isso aí, representando câncer de mama. Até a Jade está representando hoje, não tem comemorando de rosa. Todo mundo está de rosa, né? É um mês aí de campanha de prevenção do câncer de mama, porque infelizmente os índices ainda são muito altos, nós que está falando, e elas estão dando como se prevenir. É muito importante a gente estar sempre tentando, né, fazer o exame em casa e estar procurando um profissional. E aí, antes da nossa começar, vem aqui antes de apresentar, que é o pessoal do futsal, né, já mais criança pequena, que ficou bem empolgado essa semana. E a gente, durante 9 meses, vai acontecer aqui um grupo de arte-terapia com os pequenos, tá? De 7 a 11 anos. E quem vai fazer a Ângela? A Ângela, ela é acadêmica em arte-terapia. Arte-terapia é um tipo de pós-graduação, tá? E aí ela está explicando como é essa atividade, como são as orientações. A gente colocou esse horário porque tentou encaixar o horário dela e o horário da FNASE. Aí eu também tem várias famílias que ficaram assim, mas não pode, não sei o que se falar. Aí ela veio aqui para tirar essas dúvidas e também quando eles estão no horário, gente, caso a criança, a escola libere de sair mais cedo, porque tem que estar aqui às 5 horas. Se a escola liberar mais cedo, a FNASE, no caso eu, a gente se compromete a fazer uma declaração de trabalho para a escola para poder justificar esse horário. Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço aqui a casa, né, a FNASE, que está dando esse espaço, agradeço o canal, e assim, é uma oportunidade que eu estou tendo de fazer o meu estágio de pós-graduação. Eu já tenho formação em arte e terapia, e agora eu estou fazendo uma pós-graduação onde eu tenho que fazer esse estágio. Né? Então vão ser, como a Luísa estava falando, são 9 meses, né? E por que ela frisou bem que não seria bom voltar? Porque eu tenho uma norma, né, uma combinação de que um ponto leva a outro e leva a outro. Se a criança fala uma vez, vai ficar, né, um buraco ali, né, e vai ser ruim para essa criança. É lógico que no recesso a gente vai, de repente, mandar trabalho de casa, fazer de alguma forma, né? Então vai ter um período que não vai ter. E porque, assim, falar um pouquinho da arte terapia, não sei se vocês, se alguém já fez, se alguma criança já fez. É um processo terapêutico que se faz com expressão plástica. Desenho, qualquer tipo de expressão, né? Sabe dessa forma. Então a arte terapia serve para as crianças se expressarem. É mais uma forma, principalmente aqueles que são muito quietos, que são muito introspectivos. Isso ajuda como funciona de alguma forma. Então, é uma experiência comprovada. E muitas escolas até têm esse trabalho dentro das escolas. Então, eu trouxe aqui para o FNASE, fui super bem recebida, estou recebendo a ajuda deles e espero que seja bom para os filhos de vocês. Quem não veio hoje, a gente tem 3 encontros aí para formar a turma. A turma no máximo 10 crianças. Hoje vieram 6, mas me parece que tem alguns ainda. 10 por quê? De 8 a 10 crianças. Né? Eu sou sozinha e eu tenho que fazer meu código, faz parte do curso. Para os
E aí seria bom para elas, entendeu? Só que são gêmeas, e não pode ficar a mesma turma. Aí eu queria ver o que pode fazer. O outro querendo botar pelo menos uma, porque a que está mais dificuldade, mas eu tenho medo da outra sentir um pouco, entendeu? Isso foi uma questão muito grande das mães do futsal, de ter irmãos. E aí, como é que está essa questão? É possível eles participarem juntos? Não é possível? E caso não seja possível, por que não pode? Assim, elas também ficaram muito com essa traz questões familiares para aquela criança que vem, entendeu? Porque às vezes não é bom. Né? É bom a convivência. Eu acho que a arte daqui eu também trabalho muito em convívio com outras crianças, e não com as outras crianças da família. E de repente já tem uma história, sabe? Aí eu acho que é muito de cada um. Se vocês acham que as duas crianças da mesma família vão conviver num trabalho com eu vou levar isso para o orientador. Nada eu posso fazer sem orientação de um supervisor. Isso, ainda mais que quando é mais jovem ainda, aí tem mais dúvida, porque a gente sabe assim, a prevenção já vai para os 40. E mas ele é mais hoje, inclusive. Minha mãe não faz o exame, minha mãe não fez. Ela não quer fazer, não fez. Até hoje, minha mãe também não fez. Então, ó, já vou deixar a nossa falando e vou botar a minha mãe. Ele vai botar. Vai botar alguma coisa pra gente. Olha só, essa acabou de passar um informe para mim que eu não sabia. O hospital Itaipu aqui da Unimed está ofertando gratuitamente a mamografia nessa campanha rosa. Aquele depois do Jacaré? Aquele do lado do... depois de Jacaré. Depois do Jacaré, né? Gratuitamente. É só você levar a carteirinha do SUS. Tá? Meninos, tá? Meninos também ali. Eu sou psicóloga, já atendi aqui na FENAS, as famílias, uma paixão no meu coração, mas eu resolvi fazer alguns estudos que dependiam de eu sair até o Rio, e aí eu dei um tempinho, daqui a pouco a gente volta, né? E a minha especialização, né, na psicologia é a psico-oncologia. Eu não sei se todos sabem, mas a oncologia é uma especialidade da medicina que vai tratar de câncer, tá? Especificamente para câncer. Assim como tem o pediatra, o cardiologista, o ortopedista, né? Tem o oncologista que cuida de pacientes com câncer. E na psicologia tem a psico-oncologia, que são os psicólogos especialistas que estudam para acompanhar pessoas, né, em termos de saúde mental, né, a parte psíquica e emocional, né, de pacientes também com câncer, tá? De ouvir. Mas começou a respirar, né, cada um de nós também tem um risco de pegar uma gripe, não tem? Gripe, se a gente não tratar, ela também vai agravar. E ela vai agravando, pode chegar uma pneumonia, e pneumonia mata também, não mata? Qualquer doença, se a gente não tratar, a gente vai morrer dela, tá? Então isso é uma coisa que eu gostaria muito que vocês saíssem daqui hoje, entendendo que o câncer não é aquele monstro que a gente não pode tratar, que a gente não pode curar, principalmente o câncer de mama, tá? Cânceres mais complicados e tal, alguns ainda não tem tanta medicação, e até porque não tem tanto diagnóstico, não tem tanto caso, do que o câncer de mama, tá? Por que eu disse que toda mulher tem muito risco de desenvolver câncer de mama? Porque nós somos hormônio puro, né? A gente menstrua, a gente engravida, né? O corpo da gente todo, ele funciona, da mulher, em torno de hormônio. Por isso que a mulher, talvez você conhecia, por isso que a mulher, esse negócio maluco, um dia ela tá rindo, no outro dia, 10 minutos depois ela tá chorando, 5 minutos depois ela tá gargalhando, 10 minutos depois ela tá pegando a panela e tá tocando no chão, né? Não é assim? Esse vai embora. Um dos motivos. Isso, meu amor.
mama nada mais é do que um momento das nossas células, daquilo que faz o nosso organismo todo, elas não funcionam direito. E aí os hormônios ajudam essas células que não funcionam direito a desregular e acaba desenvolvendo um tumor. Quem tem até 39? Quem tem até 39 anos? Você não tem 40. Então, agora. Então, mas é você levanta a mão até 40. Quem tem menos de 40? Pronto. Quem tem menos de 40? Quem tem menos de 40 não precisa fazer mamografia agora. Tá? Vocês só vão fazer ultrassonografia. Tá? Não, transvaginal não é na mama. Mamografia ultrassonografia da mama. Tá? Só vai fazer mamografia quem tem de 40 anos pra cima. A outra da mama. Tá? Eu vou deixar no final pra gente fazer as perguntas, tá bom? Vão guardando aí, vocês depois vão perguntar, tá? Senão vocês vão fazer um monte de pergunta, aí cada hora a gente vai falar de um monte, tá bom? Então, quem tem de 40 anos pra cima é que precisa fazer mamografia e pode ser que o médico peça complementar com a ultrassom também. Os casos de câncer de mama são curados. Vocês sabiam disso? 95% dos casos de câncer de mama são curados. Então, vocês estão com medo de quê? Hã? Mas se 95 são curados. Hã? Você sabia que você pode sair? Eu vou pegar pesado. Você sabia que você pode sair daqui e ser atropelado, sabe, né? Sim. Tá. Você sabe que você um dia vai morrer? Sabe. Eu também. Eu não sei se todos sabem, mas todos nós aqui vamos morrer. Tá? A gente só não precisa morrer por falta de cuidado. Amém. Tá? O medo de morrer não é o medo de morrer, é o medo de sofrer. De sentir dor. Então a gente precisa tomar cuidado. E aí, mais ainda, a gente tem que se prevenir. Tá? A gente tem que tomar cuidado das coisas que a gente faz. Então, por que 95% dos casos de câncer de mama hoje são curados? Porque a medicina evoluiu muito. Alguns anos atrás, 10, 12 anos atrás, naqueles tempos, muitos medicamentos que a gente tem hoje não existiam, que ajudam a curar o câncer de mama. A gente entende daquele exame que você fez. Então você fez o exame, volta no médico, é ele que vai te orientar. Ah, mas eu não quero saber se eu tiver um negócio ruim. Se tiver, você vai cuidar. Se tiver, você vai tratar. Se você tiver e não tratar, aí sim, você tem uma possibilidade muito grande de morrer rapidamente. É igual a gripe. A gripe, se a gente não cuida da gripe, ela vai aumentando, vai agravando, vai ter febre, vai ter inflamação de garganta, vai ter inflamação do pulmão, não é assim? Com câncer é a mesma coisa. Então a gente precisa aprender de uma vez por todas que o câncer ele só vence a gente, principalmente o câncer de mama, se nós não nos cuidarmos, porque ele tem cura. E é um dos poucos cânceres que a gente tem condições de diagnosticar ele cedo. Por quê? Por causa dos exames. Ninguém faz exame de pâncreas, faz? Vocês já ouviram falar do pâncreas? Né? Ninguém faz exame do fígado. Tem ultrassom para passar no fígado? O máximo que vai acontecer é você fazer uma ultrassom abdominal. Mas isso ainda é muito superficial para saber o que tem lá dentro do fígado. Mas a mama não. A mama a gente tem mamografia, a gente tem ultrassom, a gente tem um ginecologista, um mastologista que a gente vai todo ano, não é isso? Todo ano a gente vai no médico, as meninas, fazer o preventivo. E outra coisa, exijam do médico de vocês em examinar a sua mama. Você
você conhecer o seu corpo. Para caso aconteça alguma coisa, uma alteração, você, opa, isso aqui não tinha antes. E aí você vai correr para onde? Médico. Ou você vai ficar em casa? Vai correr para o médico, olha, apareceu um negócio aqui que não tinha. Eu sempre faço o meu exame da mama em casa, né, na hora do banho, é um horário legal para você fazer. E não tinha isso aqui, quero que o senhor me examine. Aí vem aquela história, mas eu tenho medo de descobrir. Né? Passa. Mas se a gente não descobre, eu vou bater nessa tecla com vocês hoje. Se a gente não descobre, se a gente não trata logo, aí sim, vai dar problema. Tá? Então a gente tem que se cuidar. Tá bom? Quase na sua totalidade, para a gente tentar evitar que se tenha câncer de mama, vai depender da gente. Por quê? Primeiro, você se conhecer o seu corpo e conhecer a sua mão. Que é essa questão do autoexame que eu falei, tá? Outra forma é mantendo uma alimentação saudável, né? Praticando exercício, ir ao médico, como eu falei, fazer a mamografia a partir dos 40, evitar estresse e cuidar da sua saúde emocional, isso é muito importante. A FENASSE tem ainda, né, os psicólogos que dão assistência, né? Então, ó, vocês têm aqui na FENASSE essa assistência psicológica, né, para diminuir o estresse do dia a dia. Todo mundo tem estresse, né? Todo mundo fica estressado uma hora. Fazer o exame das mamas em casa mesmo, se cuidar, né? Não beber, não fumar. Tá? Isso a gente pode fazer, depende da nossa atitude, depende do que eu vou fazer para eu me cuidar. Isso é prevenção. Agora, 10% dos casos de câncer podem ser hereditários, ou seja, passam, né, no seu DNA, na sua formação biológica, e vai passando de geração em geração. Mas são só 10% do câncer de mama é hereditário. Então, gente, a gente pode mudar essa situação. Comprando, comendo fruta, que é mais barato às vezes do que uma pizza, né? Um suco é muito mais barato do que ficar enchendo a cara. Fica mais barato do que comprar um cigarro todos os dias, né? Então a gente precisa pensar também na hora do bolso. Ser saudável é muito mais barato do que o contrário. E a gente ainda vai estar aí tentando evitar que seja diagnosticado por câncer. Mas não é sempre, né, gente? Não é também ser radical. Ah, nunca mais vou comer pizza, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou comer um bolo, nunca mais vou comer um doce. Não, não é isso. Mas não pode ser uma coisa diária. Não pode ser um hábito, né? Nosso hábito precisa ser saudável. De vez em quando a gente dá uma saidinha e aí vai e come a pizza e tal, tá bom? Mais comum, né? Porque a tendência realmente é aumentar. Aumentar não porque é uma tragédia, uma pandemia igual foi da Covid, não. É porque a gente também tem mais exames para poder descobrir, né? Isso também acaba tendo mais diagnóstico. É uma coisa normal de acontecer, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? Então, primeiro, ir ao médico, né? Fazer os exames, tudo direitinho, né? Discutir com o oncologista os tratamentos que podem ser possíveis. Lembrando que o oncologista é o médico do paciente de câncer, tá? Ele é todo mundo que sabe disso, né? Não é obrigado a saber. E buscar sempre a ter uma qualidade de vida saudável. É a base disso. Para você prevenir câncer de mama, é a gente buscar ter uma vida mais saudável possível. Eu não sei o que eu vou dizer para ele. Situação difícil, então eu vou me afastar. Se você puder não se afastar, vai ser muito bom para aquela pessoa, tá? E aí, nada de ficar perguntando, mas como é que foi? Né? Primeiro você não entende, né? A gente não entende. É para ficar conversando com a pessoa sobre câncer. Então, vai ajudar essa pessoa
dela vai ser um momento difícil, né? Difícil não é porque ela recebeu uma sentença de morte, difícil porque a rotina dela vai mudar muito, porque ela vai ter que começar a fazer um monte de exame, tratamento, provavelmente vai ter uma cirurgia aí para ser feita, né? Então, se é uma pessoa que trabalha, vai alterar a rotina dela de trabalho, que tem filho. Então, quando alguém que a gente conhece, que a gente ama, que a gente gosta, tem um diagnóstico de câncer, vamos ajudar na tentativa. Não sei se vocês já viram, mas ela é muito frágil, né? Ela é muito singela. Quando dá um ventinho assim, ela começa a se desmanchar. Nós somos assim. Na verdade, nós somos muito frágeis. Então, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, de uma doença que é difícil, né? Que tem um monte de etapa para a gente conseguir vencê-la, a gente fica assim. E parece ter a sensação de que a gente está indo, né? A gente está se desfazendo, igual a dente de leão. E a flor de dente de leão possui o significado de liberdade, otimismo e esperança. Em um determinado momento, quando a flor é soprada pelo vento, ela se desfaz. As sementes são levadas no ar, se espalham e no período certo, elas florescem novamente. Amém. São loucas para todo mundo, né? Quem amamenta consegue fazer o exame? Então, quem estiver amamentando, geralmente os médicos pedem para esperar um período, né, para você fazer a mamografia. Porque senão, na mamografia, a produção do leite, ela vai mascarar, né, que tem lá dentro da mama, tá? Então, geralmente eles pedem isso, mas você pode perguntar para o médico isso, tá? Existe alguma ultrassonografia assim, que seja específica para ver o local onde fez a maquiadura. Eu já fiz a ultravaginal, mas eu não consegui ver. Depois que eu tive ela, que eu tive essa hemorragia, eu sinto dores constantemente. Agora é uma dor insuportável. Quando eu acho que ela fez 1 ano e meio, eu venho aliviando mais. Mas todas as vezes que eu vou ficar naquele período que a mulher tem, eu sinto uma dor, que às vezes eu não consigo nem ficar e só no local onde eu fiz a cirurgia. Quando eu fiz a ultrassonografia, a médica que fez, ela disse que poderia ser que, quando ela colou, deve ter colado alguma outra parte do meu corpo, que eu sinto essa dor, mas ela não conseguiu ver outra coisa. Aí eu queria saber se tem alguma outra específica para poder ver. Não sei se você sabe. Eu não sou médica, mas eu desconheço. Não faz, e assim, vai ter qualquer doença que ela é muito importante a gente fazer a prevenção. Lá no começo da nossa vida, é importante fazer um exame de sangue, qualquer coisa básica, porque com simples exames você já consegue o diagnóstico, desse diagnóstico, consegue iniciar o tratamento e você evitar algo mais grave. Eu não pensem nisso com carinho, levem isso, tá? Vou passar 2 informes importantes também que eu lembrei agora. Primeiro, chegou a colocar a psicanalista, tá? Ela também tem um trabalho que me pareceu com a psicologia, fazer acompanhamento da saúde mental. Ela vai atender vários adolescentes para cima, tá? Ela é mais perfil adolescente e adulto para cima. Então, quem tiver interesse, me procura, tá? Para eu conversar e